Olá, seja bem-vindo ao nosso LafaCast. Bom, primeiramente, já quero agradecer você aí, agradecer, porque você com certeza já clicou no sininho ali, já colocou inscrever-se e está acompanhando aí o nosso LafaCast. Hoje, né, o primeiro LafaCast que nós fizemos aí com o Gui, valeu demais, pessoal, por ter visto, a gente conseguiu, tá soltando os cortes aí e ó, ficou bem bacana mesmo. Então hoje nós estamos num novo bate-papo, nosso LafaCast, nosso segundo LafaCast. Isso é bom demais. E claro, vai aí, compartilha com todo mundo, porque hoje, que é isso, hein? Hoje nós temos aqui conosco ninguém mais, ninguém menos, senhoras e senhores, olha lá, Isabela Canela. Oi, Isabela, além de tudo, um nome Tem rimado. que rimar, né? Se não Ah, rimar, a gente não tem graça, né? obrigado demais pelo carinho, pela parceria, por aceitar vir. Imagina, é uma honra, um prazer. Só tava esperando que dia que a gente ia inaugurar esse cenário que ficou lindão Ficou aqui. bacana, né? Muito legal, muito legal. Trabalho, muita coisa. E aqui o que a gente torce muito é para que aqui dê muitos frutos, né? Vai dar, com certeza. Muitos Vai frutos dar. Daqui bacanas. sairão aprovações, e sairão Ah, repertórios para que redação. assim seja. Bom, então o nosso já abriu até o nosso tema. Hoje nós vamos falar um pouquinho, claro, a gente quer conhecer um pouquinho você, um pouquinho mais e falar um pouquinho sobre a aprovação e sobre a redação. A gente sabe que a redação tem um papel fundamental, né, na aprovação. A redação vem ganhando aí, com o passar dos anos, uma importância, né, as pessoas vêm reconhecendo mais a importância da redação nas provas dos vestibulares, e isso tem refletido, né, no comportamento do aluno, em busca de treinar um pouco mais, entender um pouco mais, né, enfim. Hoje é muito treino, né? Falar de redação para o vestibular é muito treino. É muito treino. É que a gente entende que, assim, a gente percebe que a exigência vem aumentando. Então, Certo. quando a gente olha para aquilo que as provas, e aí a gente está falando de FUVEST, de VUNESP, de Enem, todas elas, Uhum. a gente percebe que em 2010, 2012, aquilo que se era cobrado é muito diferente do que é cobrado hoje. Então, a redação exige que nós, professores, né, e os alunos estejam constantemente em atualização. Né? E a gente percebe assim, mas alunos que falam, meu irmão que fazia redação em 2012 fazia assim, em 2015, a gente fala, ó, já não serve mais, né? A gente precisa estar o tempo todo se atualizando e treinando. Em que sentido? Eu gosto muito de começar sempre o ano falando para os alunos. Eu acho que quando a gente entende o que a gente está fazendo e o porquê a gente está fazendo, Sim. fica muito mais fácil, né? Então, assim, eu falo, por que vocês acham que tem redação no vestibular, né? E aí eles falam, é para me. Para Né, saber se eu sei escrever. É isso. Assim, Isabela, é para me prejudicar, né? Porque. Não é para prejudicar ninguém. É justamente para isso, para saber se você sabe escrever e principalmente se você sabe pensar. Porque a gente tem essa ideia de que durante alguns anos aí, alguns alunos decidiram, entenderam que existia um modelo e começaram é assim que faz? Vou só então copiar e colar, vou só reproduzir. E isso vai justamente contra, né? Vai na direção contrária ao que o vestibular espera, o porquê que tem essa redação. A redação vem para saber se o aluno sabe escrever, né, pensando no índice de leitura também, se você é um bom leitor, se tem um bom conteúdo, se tem aí uma boa formação crítica. E quando o aluno vinha, né, começou a vir com modelos prontos, modelos decorados, repertórios decorados, por um momento até que deu certo, né? Porque parecia algo bom. Mas quando começou a ficar muito igual, os próprios vestibulares falaram, ó, não, a gente quer aqui um ser pensante, um ser crítico. E pensando na prova do vestibular, a redação é o momento de o aluno mostrar que pensa, né? Porque é um ser crítico. Por quê? Querendo ou não, na história, na biologia, existe uma resposta esperada, né? Que é, ó, a resposta é essa, na matemática, a resposta é Não exata. tem, ela é exata. Você demonstra o seu conhecimento, mas a resposta é essa. Exatamente, é aquilo. Agora, a redação você vai pensar sobre um fenômeno social, e aí o que eles esperam o que você pensa desse fenômeno social, o que você sabe sobre esse fenômeno, conta aqui pra gente, mas numa estrutura delimitada por eles. Então, eu costumo falar para os alunos, por que tem redação no vestibular? Porque lá na universidade, o que a universidade espera é um sujeito que vai fazer pesquisa, que vai trazer inovação, né? É isso Uhum. que dá dinheiro até para as universidades. Sim, é isso que
gira, né? Que é isso que faz com que a ciência se movimente. Certo. Então, eu falei, qual é o objetivo de você chegar lá com um texto decorado? O que você está mostrando para a banca examinadora? Que você é só mais um que copiou, que não pensa, né? Então, a gente tem percebido que... Qual que é a importância, então, do treino? Por que treinar redação é importante? Para mostrar, para desenvolver o seu pensamento crítico de, bom, se essa semana eu estou treinando sobre a questão ambiental, na semana que vem a gente já vai falar sobre a causa animal e depois a gente vai falar sobre as relações familiares. E aí, se você não é uma pessoa que está treinando e constantemente produzindo, lendo sobre isso, se atualizando, automaticamente você é um sujeito que não vai conseguir fazer a redação lá na hora. Você pode até tentar encaixar uma coisa ou outra decorada, que é aquilo que a gente chama de redação Frankenstein. Um pedaço é seu, outro pedaço é do outro, e você vai tentando encaixar, e no final vira um monstrinho, né? Certo. E a gente entende que é isso, se você treina semanalmente, se você é um aluno que lê, que tem conhecimento, que frequenta as aulas de redação, né? Porque o tanto de gente que espera o segundo semestre para, deixa eu ver, né? Deixa lá pro final. Deixa pro final. E aí, assim, dá tempo? Dificilmente dá tempo de você produzir aquilo que o vestibular espera de você. Então, por isso que esse processo ele é lento, gradual, demanda esforço e não buscar atalhos. Eu acho que, infelizmente, uma característica da nossa geração é querer tudo de modo muito rápido, né? E isso tem se refletido na redação. Então, assim, como assim você não vai me passar um modelo que em uma aula eu vou pegar, vou aprender, eu vou chegar e vou tirar 1000? As coisas não acontecem dessa forma. Então, não tem um videozinho de 30 segundos para passar sobre esse tema? Não, é uma aula inteira, é uma discussão inteira. Senão, Até porque é para ficar profundo. Porque superficial acaba virando o Frankenstein que você acabou de falar. Exatamente. O vestibular não quer um vídeo de TikTok. Ele quer uma dissertação argumentativa. Né? Não adianta falar, eu penso isso. A redação eu penso isso por que eu penso isso. E como eu fiz para chegar nessa conclusão. Com base em quê? Né? Você tem que estar embasado, não é qualquer coisa. Né? Eu penso isso porque eu acho que eu ouvi assim a vida inteira. Eu só sei que foi assim, neste caso não vai dar certo. Não me pergunte por quê, também não dá certo. Na redação do vestibular, aí é uma dúvida minha aqui. Tem espaço para invenção, criatividade, poesia, ou esse não é a hora? Guarda para o seu livro de poema. Então, isso vou falar enquanto pessoa que estudou letras, né, na universidade, e uma professora de redação com foco em vestibular. Olha, já, né, em alguns momentos lá atrás, então a gente vai pensar na década de 80, de 90, né? Quando eu fiz meu mestrado, essa era uma discussão muito grande minha com a minha orientadora sobre o conceito de autoria. Onde que entra o autor? Onde que entra a pessoa criativa ali? E aí eu falava para ela, olha, eu queria estudar autoria nas redações de vestibular. Ela falou, Isabela, não vamos mexer não vamos cutucar a onça com vara curta, né? Como diz meu pai. Infelizmente, a gente vê que a Unicamp é um dos vestibulares que, por exigir, né, o gênero que não é necessariamente a dissertação argumentativa, a Unicamp pode pedir um conto, pode pedir um microconto, pode pedir uma crônica, um diário. Dentro do vestibular ele não necessariamente vai ser essa dissertação. A Unicamp não, a Unicamp foge disso. Então, na Unicamp, respondendo a sua pergunta, a gente teria um espaço maior, mas assim, não é avaliado necessariamente a criatividade, é se o aluno, dentro daquela proposta, por exemplo, durante os anos pós-pandemia, caiu um diário, e era um diário de uma pessoa que precisou continuar trabalhando durante a pandemia. E aí o aluno falou como se ele fosse um entregador de delivery e sobre tudo que ele viveu. Então, você percebe que ali tem uma criatividade, tem um aluno um pouquinho mais, não pessoalmente, não de modo subjetivo, mas abre um espaço para que ele fale mais do mundo, né? Daquilo que ele viveu, daquilo que ele viu, e coloque ali, ainda que de modo indireto, um sentimento sobre o quanto esse período que a gente viveu foi angustiante. Agora, quando a gente pensa numa redação FUVEST, VUNESP, ENEM, não. A criatividade não é um critério avaliado. Tanto é que, às vezes, os alunos vão fazer o título da FUVEST, que é o único vestibular que exige, de fato, o título,
Eu falo, gente, ó, não precisa colocar os olhos azuis no céu de Marte, tem que ser algo... O que que é o título, né? Eu falo para eles, é aquilo que vai dar a ideia para o corretor do que vai trabalhar o seu texto. Não precisa Não ser precisa ser o... criativo o título, né? De, meu Deus, quero ler esse texto. Então, já houve momentos, né, lá atrás, em que a criatividade era um critério de correção. Tem até aqueles mitos, né, que porque o aluno que tirou 10, o tema era lápis e borracha. Ai, eu ia te Lembra perguntar disso? isso agora. Isso é mito? Realmente será que aconteceu? Então, É o cara que escreveu, o lápis escreveu e a borracha apagou. Hoje isso seria zerado, né? Porque a criatividade não é mais um fator, dada a subjetividade, né? Porque se a gente for pensar que a quantidade de alunos tentando ingressar na universidade cresceu também. Como que a gente faz para, num processo, considerar a criatividade? Às vezes o que é criativo para mim, eu tenho um olhar mais poético, mais literário, não é, de repente, para você. E aí isso gera a tal da discrepância. Então, se a gente for pensar em Enem, né? Nós temos o quê? Sempre 2, 4, 6, 9 milhões de inscritos e uma quantidade de corretores que não é aquela quantidade assim, exorbitante também. Então, os corretores corrigem muitos textos em muito pouco tempo. Então, eu acredito, né, que esse critério foi sendo retirado, né, com o passar do tempo, justamente por conta desse acesso amplo à universidade, maior quantidade de pessoas fazendo as provas, e aí a gente precisa de uma correção técnica. Então, como que eu posso bater o olho e falar, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso? Analisando o posicionamento crítico do aluno. Então, não é só a estrutura. O posicionamento crítico, mas é o posicionamento no sentido de o que você pensa, por que você pensa, com base em quê, e não o que você pensaria sobre, como seria, como na sua experiência pessoal. Infelizmente, não cabe isso. Não tem esse espaço nesse momento. Exatamente. Então, quando a gente tem, por exemplo, durante o ensino fundamental, é possível que a gente faça uma redação minhas férias, né? Sim. Mas durante o ensino médio isso já começa a ser um pouquinho barrado. E talvez por isso que os alunos olhem tão mal para a redação. Do tipo, mas por que eu tenho que escrever sobre isso? Eu nunca pensei sobre os maus tratos aos animais. Mas tem que escrever porque é uma pauta que está em evidência agora. E a gente tem que conversar sobre isso. A gente está formando, na verdade, o Enem fala isso também, a gente está entendendo qual é a sua formação enquanto cidadão, além de formação enquanto ser humano que pensa e que não é alienado. Além da técnica, além da sua parte instrucional ali, né? Acho que é assim que fala, né? Uhum. A sua parte de vivência do ser humano, né? Exatamente. Quando ele te faz a pergunta, você coloca, você estrutura, mas são as suas ideias, é o que você pensa. Exatamente. No formato que eles estão... de modo mais objetivo. A Unicamp até permite essa maior subjetividade, dependendo do gênero. Inclusive, a Unicamp deixa isso claro. Por que eles falam, por que a gente não vai falar qual é o gênero que a gente vai pedir? Por que a gente não vai fazer igual a FUVEST, a VUNESP e o Enem? Porque a gente espera um aluno ideal, um aluno que seja leitor e que esteja inserido no mundo. Então, a gente não quer que o professor de redação fale assim, olha, se cair um podcast na Unicamp, como já aconteceu, as características do podcast são... Até porque é um gênero livre, é um gênero mutável. Então, o que eles esperam? Que o aluno esteja inserido no mundo e que já tenha ouvido um podcast. Sim. Exatamente, sabe? Então, como começa um podcast? A gente começa se apresentando, é um bate-papo, é mais informal. Então, eles esperam que o aluno não seja alienado o suficiente para que ele consiga definir, de fato, escreve aí. Não estou preocupado se você vai começar com boa tarde, boa noite, qual é a estrutura. Eu quero perceber se você é um ser no mundo. E os outros vestibulares são mais, assim, existe o gênero de dissertação do vestibular e às vezes o aluno sente essa distância de não é algo que eu escrevo, um podcast eu vejo, a dissertação é ali na escola. Mas em ambos os casos, atualidades e ter o repertório focado aqui no todo. Então, muito... Não só o estudo dirigido, você tem que estar entendendo o que o mundo está trazendo. Exatamente. O que está acontecendo no mundo. Exato. É por isso que eu costumo brincar, né, que as nossas aulas de redação, elas são aulas de redação, mas elas são aulas de atualidades. Então, essa semana, por exemplo, estamos falando sobre doação de órgãos. Por conta de quê? Olha, durante o primeiro semestre a gente não teve muita discussão sobre isso. Então, a gente está o tempo todo atento, no sentido de não faz sentido eu dar para o meu aluno um tema repetido do ano passado. Por quê? Porque aquele tema já caiu,
porque aquele assunto já passou e pode ser que, do mesmo jeito que estamos discutindo doação de órgãos, porque existe um movimento na mídia para falar sobre isso por conta do Faustão, e a gente percebeu que no Brasil pouco se fala. A gente está em o Setembro Verde, por exemplo, que também é um mês de conscientização sobre a doação de órgãos. E a gente foca no Setembro Amarelo, ótimo, mas a gente tem que também falar da doação de órgãos. Então, como que a gente entende isso? Está em evidência, está acontecendo, o que eu sei sobre isso, o que falta saber. Para eu escrever um texto, eu preciso saber, conhecer como funciona o sistema público, para não sair falando besteira, para não sair disseminando fake news. Então, a redação ela vem exigindo que ou você está atualizado do que está acontecendo, e atualizado não é com a notícia do Zap, é atualizado... E atualizado a ponto de é momento de você questionar ou levantar, por exemplo, a gente tem ouvido falar muito, tem se levantado uma linha de tá assim, você tem 2 órgãos, você pode defender um, você tem que ter direito de defender. É hora de falar disso ou não? Vamos falar do que aquilo que é científico, aquilo que está lá, é aconselhável que a gente puxe para o lado, por exemplo, que todo mundo precisa. Exatamente. Inclusive um cara muito bem sucedido, não vamos falar questão financeira, não precisa falar nada disso, e teve que entrar numa fila, e teve que esperar, e teve que... Porque é uma fila, porque é um formato, é assim que funciona. E a gente só melhora isso se todo mundo acordar para isso e todo mundo parar para prestar atenção e fazer essa doação. Exatamente. E aí o foco é esse. O que a redação vai esperar do aluno é a orientação, é o embasamento científico, e não é o que eu ouvi falar, menos polêmica. Então, você precisa comprovar o que você fala. Então, você não vai falar que o Faustão passou na frente. Com base em que está falando isso? Mas eu ouvi um vídeo do TikTok que diz que... Mas qual é a legitimidade disso? O Enem, ele fala muito... A gente ouve falar muito de tudo hoje, né? Exato. Eu acho que esse é o lado bom da internet, é que ele deu voz a todos. O lado ruim da internet é que as pessoas não têm necessariamente um filtro sobre o que é verdade e o que não é. E acaba sendo perigoso. Eu ouvi um dia assim, o lado bom da internet é que ela deu voz para todo mundo. E o lado ruim da internet é que ela deu voz para todo mundo. Exatamente. Então, por exemplo, na redação, se você coloca uma informação que é falsa, você vai ser penalizado por isso. Sim. Né? Então, passou na frente. Com base em quê? Se você não consegue comprovar isso, de fato, você vai ser penalizado, porque a sua argumentação não está coerente, porque você não conseguiu sustentar aquilo. Então, o Enem fala muito dessa legitimidade, né, do repertório. Tem que ser verdadeiro. Se você inventar, né, os alunos falam muito isso. Eu posso inventar uma informação? Meu Deus, eu falo para eles, a gente trabalha o ano inteiro. Se você precisar inventar um repertório, é porque alguma coisa faltou em algum momento. Alguma coisa, deu uma desviada aí no meio do caminho em algum e momento. voltou só depois. Porque a legitimidade, o repertório verdadeiro, bem desenvolvido, produtivo, pertinente, é algo que é cobrado, né? E assim, eu falo de Enem porque ele usa esses termos. Mas quando a gente pensa em FUVEST, a exigência do embasamento argumentativo de uma redação da FUVEST é muito grande para você chegar a inventar informações. Então, é nesse sentido que a gente falava do aluno atualizado, e a ideia é justamente essa: o aluno tem que estar atualizado, mas atualizado com fontes seguras, né? Não é só eu vi no TikTok. Eu vi no TikTok, aí eu fui perguntar na aula de redação, e aí a gente comparou as informações, e agora a gente viu que realmente era isso mesmo. Exatamente. Nossa. É muito coisa, e é muito sério, né? É muita informação, muita dica, é um volume muito grande de coisas, mas também, assim, que seja tudo sério, que seja tudo... E aí, fazendo tudo isso... Vai vir a nota boa. Vai vir uma nota boa. Esse ano veio 1000? Com a graça de Deus. Olha... Ano passado a gente... Eu lembro da nossa conversa no dia, né? E aí? Vem, quase. E enquanto, assim, participante de bancas, né, de correção... Certo. A gente percebe que o 1000, a nota máxima, ela envolve um conjunto de fatores, né? Então, se fosse apenas o treino, eu falo para os alunos em sala, gente, nós sempre vamos passar o que é mais seguro, né, estruturalmente. A gente vai preparar vocês para os milhares de temas possíveis, e aí você tem que saber se virar independentemente do que vier, porque trabalhamos por assuntos, né? E tem que ter uma convergência de astros também, né? Porque... A lua tem que estar em sintonia com... eu falei, gente, é a energia, é a sua crença, vamos lá, né? Porque são sempre 2 corretores.
Isso que eu ia te perguntar. Como funciona essa correção? São 2 corretores? São 2 corretores. Então, Certo. por exemplo, a nota 1000, por que a gente tem um monte de 980? O 980 é o 1000 de um corretor e o 960 do outro. Então, é a trave, né? E muitas vezes a gente, enquanto, né, participante desses processos de correção, a gente é orientado a não chegar ao máximo. Por quê? Tipo, tá achando que é máximo? Lê de novo. Lê mais uma vez. É o procurar aquela expressão, né? Procurar pelo em ovo. Porque essa redação, geralmente nota máxima, ela tende a ser divulgada pela mídia. E se por um Sem acaso dúvida, sem dúvida. for um 1000, que não é 1000, for um 50 na FUVEST, que não é 50, tanto é que a FUVEST parou de divulgar as melhores redações, dada o questionamento. Porque aí começam a questionar, ué, mas por que Isso. essa daqui? Exatamente. Então, o que acontece? A gente é condicionado a não chegar no máximo. Você está achando que vê. Isso acaba sendo muito injusto com o aluno, né? No sentido de que tem muitas redações que são Que 1000. são 1000 e acaba não Mas o vindo com a corretor não se chancela. sente seguro nisso. Então, vamos pensar, no passado tinha pensando em Enem, né? Mais de 2 milhões de provas e o que nem saiu informação oficial, então a gente até desconfia. Mas que a gente soube não chegou a 10 notas 1000. Como de 2 milhões, 10, Poxa, 15. é muito. Não tem como, né? Não tem como. de verdade não tem como. Então a gente espera que além da técnica, do treino, da atualidade, os astros aí estejam a nosso favor, né? Porque seria assim, seria muito bom para provar que, ó, tá indo, Mas tá dando certo. Eu tenho certeza. Ó, coloca aqui, escreve, você que tá assistindo aqui, escreve se tá rolando, se não tá. Só pra Isa entender. É aquele negócio de, mas eu só queria um. Não, eu só queria uma, só pra falar de Vem 25,980. Parabéns. Eu sei bem. Mas um só, né? Eu sei bem né? que quando a gente entrou lá eu enquanto professor de música, quando eu ganhei, meu aluno ganhou, eu ganhei alguns festivais. Mas quando meu aluno ganhou, eu falei, a gente tá aqui para vê-los brilhar, né? E é claro que não é a nota máxima necessariamente, a gente sabe que a gente falava no início da importância da redação. Um aluno que tira menos de 900 no Enem, em qualquer curso, esquece, né? Infelizmente, vai ficar para trás, vai cair muitas posições. Porque o sarrafo tá muito alto. Tá muito alto. Né? Então, a gente espera pelo menos um 85%, 90% de aproveitamento em qualquer prova. Então, o aluno tem que fazer, não mirando necessariamente o máximo, mas assim, Isa, conseguiu um 960, 940, a gente vibra porque sabe que aquilo vai fazê-lo, até porque conseguir um 940, 960 é que a gente tem tanto que a gente banaliza. Mas eu ia te falar isso. A gente não consegue. Lafa, falando de Lafa, a gente, 940, 960, mas a gente tem... Agora, eu vejo N escolas. Nossa, nosso aluno tirou 820, nosso aluno tirou 700, não sei quanto, e comemorando. Aí eu fico olhando e falo assim, cara, a gente tá... Tá muito, né? Tá muito, né? Porque a gente fica aí com 920, puta, podia ter sido um pouco mais... Parece que a gente é tão banal, né? Que a gente mas também, assim, é o tanto de que a gente sabe do potencial dos alunos. Exatamente. Então, hoje, essa semana, eu estava lendo uma redação com eles, nota 1000, e é muito interessante ver esse movimento dos alunos de Isa, mas não falta uma análise aqui? Isa, mas eu acho que falta um pouquinho de crítica aqui. Podia ter vindo um pouco mais. E eu falo, gente, perfeito. Se vocês estão conseguindo enxergar isso, é porque no texto de vocês, possivelmente, não está faltando. Se você sabe que daria para ter ido além, é porque no seu tá indo além. Então, a gente percebe que se num texto 1000 dava para ter ido além, e o seu tá indo mais além ainda, nós temos muitas redações 1000 aqui na escola. Basta que os astros queiram que isso aconteça, porque aí é um corretor dando 1000, e aí o outro tem que dar 1000 também, e aí não passa mais por nenhum. Você falando de astro, eu lembrei que na aula de ano passado vocês foram de oráculo, né? A gente foi. Eu falei, gente, será que os oráculos ficaram bravos que a gente tava zoando? E falou, não, vamos parar no 980. Esses 20 pontos aí consigam no ano que vem. E vale lembrar que a gente já conversou, Rafa e Ju vem também, né? Vem também. Vixe, ó, coisa pra falar... Eu tô assim, mas vai dar tempo, será? Porque coisa pra falar tem aos montes. Bom, Isa, mas assim, nós falamos bastante das redações, de como fazer, mas assim, e a Isabela, leitora, escreveu? Você tem como hábito escrever? Olha... Hoje,
não é um hábito assim. Eu gosto de escrever legenda no Instagram. Então, assim, não sei quem vai embora do país. Deixa eu escrever aqui uma mensagem. Eu adoro trabalhar com essa ideia de um texto mais livre, né? Não, dissertação, gosto de montar com os alunos na aula, né? Vamos pensar juntos, mas eu gosto mais de ler do que de escrever. Até porque a gente fica técnico demais, né? Fica querendo... E aí eu fico assim, não precisa colocar um pois aqui, não precisa... Tem textos, né? Mas como a gente trabalha com isso o tempo todo, a nossa cabeça tende a ficar... Ó, se precisar escrever um texto, pode me chamar. Pode né? chamar que eu quero. Eu vou Opa, tô sempre ali. E leitora? Você falou, gosta de ler. Gosta de ler o quê? Olha, eu gosto, assim, já que né, a gente lê muita redação, né? Eu falo que eu tenho inveja das pessoas que não trabalham lendo. Porque elas devem chegar em casa e ter muita vontade de ler, né? Aí eu chego e falo, se eu for ler, eu falo, eu já li o dia inteiro, meu olho tá cansado. Mas aos domingos eu costumo ler crônicas, artigos de opinião. E não leio livros inteiros, assim, porque eu acho que eu sempre penso o que eu vou usar na aula também, né? Na aula. Então a gente fica... Até porque você tem que ficar muito antenada. Muito né? antenada. Então... Muito antenada com tudo, do que está acontecendo, qual a notícia que está saindo, Exatamente. Porque, na verdade, se é alguma coisa no domingo à tarde, na segunda-feira você já A gente já tem que falar. Você está falando com eles aqui. Então, a Ruth Manuz é uma autora que eu leio toda semana, as publicações novas dela. Ela costuma escrever artigos de opinião, porque são sempre muito atuais. Certo. E aí, ela tem uma linguagem muito acessível, a ponto de eu trazer os trechos na hora e falar, gente, ó, isso aqui dá para usar? E quando dá um tempinho, eu amo ler Rubem Alves, porque aí ele tem um jeito de escrever que é muito metafórico, muito sensível e muito claro também, muito transparente. Então, esses autores estão sempre na aula, né? Sempre na aula, Quem a gente pode citar, a gente vai citando, porque isso faz diferença para o aluno. Então, por exemplo, hoje na aula de doação de órgãos, a gente falou sobre o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica que trabalha com paliativo, e aí você fala, nossa, quando, de repente, a gente teria a condição de conversar isso com o aluno numa aula de outra matéria? Não. Né? Então, eu trago sobre a medicina paliativa numa aula sobre doação de órgãos para tratar a morte como um tabu, sabe? Então, acho que legal. Então, assim, a tentativa, acho que nossa, enquanto professor de redação, o que eu posso usar em aula, né? Textos narrativos, assim, eu acabo nem lendo, eu vou mais pro editorial, pro artigo de opinião, pro opinativo mesmo, para trazer os argumentos para eles, né? Ah, legal demais. Bom, pode fazer um pedido? Pode, claro. Você volta de novo? Eu volto. É só me chamar. Se quiser que eu venha toda semana, a gente pode discutir um tema de redação aqui toda semana. Eu acho que a gente pode começar a combinar alguns temas para bater um papo aqui. Eu acho. O que você acha? Acho ótimo. E, claro, fica aberto o estúdio para vocês, Super o dia que top. vocês quiserem vir, Nossa, vocês, conversar entre vocês. Vamos fazer um LafaCast da redação, todo mundo junto. Eu acho que fica. Sabe que nós estamos em 2 aqui, mas o nosso LafaCast está preparado para 4 pessoas na mesa, né? Cabe todo mundo. Só que vai ter que, deixar aí umas 3 horas, porque a gente começa a falar e não para mais. Ô, Léo, aguenta gravar 3 horas direto aí, Léo? Ó, depois a gente corta em vídeos curtos, posta no TikTok. Porque agora a moda é essa, né? É isso. O Léo já estava me explicando. Falou, Pira, a gente faz, né? E quando a gente apresentou pro Zeide o projeto e tal, então sai o vídeo completo. E do vídeo completo a gente tira pelo menos 4 cortes aí para poder fazer. E aí, claro, a gente recorre à Isa, né? Pra Isa dar uma olhada na legendinha, porque com certeza, na legenda automática que Lê e corrigir com a gente mesmo. Obrigado demais. Isa, valeu demais pelo carinho, agradeço. Pelo papo. Já acabou, quero mais. Né? Vamos lá. A ideia é fazer essas pílulas menores pra gente poder ir conversando. E claro, sim. Não, eu tava super preocupada. Eu falei, será que eu vou conseguir falar meia hora sem parar? Se você não me corta, eu tava falando do primeiro assunto ainda. E eu vou falar o seguinte, já fica aqui a conversa, puxando ali, ó. A conversa porque é o seguinte, não sei se vocês repararam, mas nós estamos absurdamente tom sobre tom, né? Isa, Pinheiro, mesa, bancada. A gente tá combinando com o cenário. Mas foi muito bem pensado. Aqui não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Foi tudo organizado. Afinal de contas, aqui é o LafaCast. Exatamente. E aí, ó, próxima vez aqui, Isa vem com a camisa... Laranjada. É a camiseta. Não, o problema é que eu não tenho uma camisa laranjada. Mas eu arrumo. Arruma uma. Eu vou arrumar uma camiseta laranjada, então. Fechou. Isa, muito obrigado. Eu quem agradeço. E tomara que vocês aí tenham curtido aí. Ó, deixa seu recado, escreve. E claro, coloca tema aí que vocês querem acompanhar.
aqui no LafaCast, nosso LafaCast. Seja bem-vindo, esse é o LafaCast, o seu LafaCast. O Lafa, que é o podcast, aliás, o LafaCast, que é o podcast que a Lafa tem para chamar de seu. Gostou, né? Chique, hein? Não é pouca coisa, não. Valeu, Muito gente. bom. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.